Graça e paz sejam com todos vocês, um bom dia para todos. Que a graça do nosso Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, meus irmãos, seja conosco em todos os segmentos de nossas vidas neste dia. Que o Senhor vá à sua frente, à nossa frente, abrindo as portas, as janelas dos céus e derramando sobre nós bênçãos sem medidas. Amém. Que a glória e o favor de Deus possa alcançar a cada um de vocês que me ouvem, que estão nesse canal comigo. Eu peço para que vocês entrem no canal, deem um joinha lá, compartilhe a palavra de Deus, amém? Seja a boca de Deus, como eu sempre digo aqui. Em nome de Jesus, nós vamos resumir o capítulo 19 hoje, que é bem extenso. Ele tem 42 versículos. Eu vou resumir, fazer um resumo bem grande. Aqui, no capítulo 19, nós vamos ver Jesus, ele sendo condenado e crucificado, né? A crucificação de Jesus, a morte de Jesus, até o sepultamento de Jesus, amém? Então nós temos aqui Pilatos, ele cede à multidão, sentencia Jesus à morte, e Jesus morre na cruz, salvando o mundo todo do pecado. Nós vamos ver, falando sobre um homem de Deus, uma pessoa chamada José de Arimateia, que ele pede a Pilatos permissão para sepultar o corpo de Jesus e o coloca num túmulo novo, que ainda nunca havia sido utilizado. E nós vamos ver o tormento que Jesus sofreu, o final de Jesus, antes da cruz e também depois da cruz. Nós vamos ver Pilatos, que ordena que açoitem Jesus, né? E nós vamos ver os soldados ridicularizando, zombando de Jesus. E Pilatos e os judeus, eles falam, né, que Pilatos é quem fala mesmo, né, que ele não achou crime algum em Jesus Cristo, né, mas os judeus, por duas vezes, eles falam que Jesus deveria morrer, porque ele se fez filho de Deus. E Pilatos não sabe, na real, como ele vai agir, né? E ele fala para Jesus: não sabes que tem autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Aí Jesus fala para ele assim: amados, olha, nenhuma autoridade terias sobre mim se de cima não te fora dado. E por várias vezes Pilatos ele tenta libertar Jesus, mas totalmente em vão. Os judeus gritam continuamente: crucifica-o, crucifica-o. Então Pilatos entrega Jesus aos soldados, que o conduzem para um lugar conhecido como Calvário, Jesus carregando a sua própria cruz. E nós vamos ver aí dois ladrões que são crucificados com Jesus, um de cada lado de Jesus, né? E Pilatos manda escrever numa placa, né, lá na cruz, escrito assim: Jesus, o Nazareno, o rei dos judeus. E os fariseus, eles exigem que Pilatos eles mudem o escrito da placa para sou rei dos judeus. E a decisão de manter a placa foi de Pilatos. Ele diz assim, amados, olha, o que escrevi, está isso no versículo 22, que ele diz assim: o que escrevi, escrevi. Pilatos respondeu assim: olha, o que escrevi, escrevi. Então, nós vamos ver os soldados romanos ali dividindo as vestes de Jesus em 4 partes, uma para cada uma. E eles sorteiam a túnica de Jesus, e isso tudo está escrito no verso 24, que havia já sido predito por Davi no Salmo 22, no verso 18. E vamos ver várias mulheres aos pés da cruz, elas se encontraram ali, inclusive a mãe de Jesus, a irmã, a esposa de Cleópatas e Maria Madalena, né? E as palavras que foram proferidas por Jesus. Jesus fala para Maria e para João, né? Para Maria ele diz assim: mulher, eis aí o teu filho. E para João ele diz: eis aí tua mãe. Jesus fala aos guardas também. Ele diz que ele tem sede. E Jesus, e nós vamos ver que eles dão vinagre, né? Para Jesus. E Jesus falando ao Pai que está
tudo consumado, no verso 30, amados. Ali, quando Jesus fala que está tudo consumado, é maravilhoso, sabe? Porque ali, naquele momento, tudo que Jesus prometeu, tudo que o Pai prometeu para nós como filhos de Deus, ele fala assim, olha, né? Jesus, quando ele fala que ele tem sede, ele fala assim, né? Tenho sede. E ali estava uma vasilha cheia de vinagre. Então, eles beberam uma esponja nela, colocaram a esponja na ponta de um caniço de sopo e ergueram até os lábios de Jesus. Aí diz o verso 30, tendo-o provado, Jesus disse, está consumado. Com isto, curvou a cabeça e entregou o Espírito. Nós vamos ver que José de Arimateia pede o corpo de Jesus para sepultá-lo, né? E o pedido dos judeus, eles pedem que Pilatos remova as vítimas da cruz antes do sábado. E eles vão até lá, quebram as pernas daqueles que foram crucificados, um de cada lado de Jesus. Mas em relação a Jesus, eles não puderam quebrar as pernas do Senhor Jesus, porque também havia sido profetizado sobre esse dia a respeito de Jesus. Mas eles perfuraram o lado de Jesus, né? E viram que saiu água e sangue. E viram que ele já estava morto. E essas profecias são todas escritas lá no Antigo Testamento, né? Todas elas se cumprem, tanto no Salmo 34, como no livro de Zacarias. E aí, José de Arimateia, como eu já disse, ele pede a Pilatos o corpo de Jesus. E Nicodemos, que estava junto com José de Arimateia, ajuda a preparar o corpo de Jesus para o seu sepultamento, né? E o que é que eles fazem? Eles ungem o corpo com mirra e aloés e envolvem num longo pano de linho. E eles colocam o corpo de Jesus num túmulo onde ninguém jamais havia sido sepultado. Amados, eu, quando fui a Jerusalém, eu estive no túmulo de Jesus. Olha, é uma sensação incrível aquele lugar. Forma-se fila, né, de todos aqueles que vão visitar ali Jerusalém e visitam o túmulo de Jesus. É maravilhoso. É totalmente diferente das nossas sepulturas. Mas eu quero falar para vocês aqui, diante do estudo do capítulo 19, o sacrifício de Jesus na cruz nos alcançou. A Bíblia fala que ele morreu por toda a humanidade, por todos que Jesus morreu, né? E nós temos que glorificar a Deus pela morte de Jesus e pela sua ressurreição. No capítulo 20, nós vamos ver falando sobre a ressurreição de Jesus. Eu quero que você estude esse capítulo. Ele é bem longo. Como eu disse, ele tem 42 versículos, mas nós precisamos conhecer a palavra, irmãos, conhecer tudo aquilo que o nosso Jesus, o nosso Salvador, sofreu por você e por mim na cruz do Calvário. Amém? Que você fique com essa palavra, fique com esse capítulo 19, estude-o, leia-o em espírito de oração. E eu creio que o Senhor vai ministrar o seu coração em nome de Jesus. Amém? Fique na paz do Senhor em nome de Jesus.